congregação de crianças aqui, vamos fazer um culto para Cristo. Tenho certeza. Amém? Está lá? Dia 12 de outubro, irmãos. Aos que já fazem parte dos grupos aí, do grupo dos monitores, vamos trabalhar em função disso, para que nós venhamos fazer as crianças felizes nesse dia. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. Eu iria ler todo o capítulo, mas não, pelo menos essa comparação, essa parábola que Cristo fez, mas para nós tenhamos tempo, nós vamos ler ela por etapas, amém? E assim Deus vai falando ao seu coração, assim como já falou ao meu. Interessante que esse primeiro versículo, ele trata-se de uma cultura. Muitas vezes eu li isso aqui e não entendi. Mas na cultura judaica, o hebraico, o casamento, cerimonial do casamento, chamado brit, ao contrário do que acontece aqui na nossa cultura, na cultura ocidental, na qual o noivo entra e espera a noiva, lá é o contrário. Não sei se você sabia, mas o noivo fica na sua casa ou no lugar em que ele destinou para a sua cerimônia, né? Locado, alugado. E a noiva então vem até o noivo. Porém, o noivo, quando nossa cultura, ele está esperando a noiva, né? De portas abertas, toda a nossa cultura de casamento nós conhecemos. As pessoas já estão presentes, os convidados. Os padrinhos já estão presentes, eles já entraram. Não é assim? Na cultura hebraica, na cultura judaica, o brit é diferente. Porque o noivo fecha as portas do salão, ou fecha a porta da casa. Os convidados vão até a casa da noiva. Olha que interessante. E quando eles chegam na casa da noiva, eles fazem uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo. E assim que é feito. E daí que eu fui entender esse versículo primeiro. Porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens imaculadas, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aí eu consigo entender. Porque isso é um rito judaico. E quando eles saem, normalmente o casamento judaico ele é feito no entardecer. Praticamente da hora nona para cima. E demora-se o casamento judaico, demora-se muito tempo, porque a cerimônia é extensa. E o que eles faziam na época, não existia energia elétrica na época. Eles pegavam-se a luz que existia naquela época, a lamparina, e faziam essa procissão, todos pegavam, não era só a noiva, e faziam essa procissão até a casa do noivo. E lá encontrava-se a porta fechada. E enquanto o noivo não abrisse as portas, porque era anunciado, o noivo está chegando, e as portas se abriam e a noiva entrava. Olha que curioso. Juntamente com os convidados. Daí eles iriam para a câmara de cerimônia, tanto o noivo quanto a noiva, e eles dançavam ali primeiro, para depois iniciar a cerimônia. E essa parábola que Cristo fez fala de 10 noivas, de 10 virgens, indo até o encontro do esposo. Curioso, gente, o mais
só para você entender o que o Senhor te fala no seu coração essa noite. Passa o versículo número 2, por favor. 5 dessas noivas foram 10. É uma parábola. 5 dessas noivas eram prudentes. E 5 já não eram tão prudentes assim, eram loucas, eram honestas, eram tolas. Versículo número 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. E o que o Espírito de Deus chamava a minha atenção para essa palavra, o Senhor me falava de caminho. E eu custei entender o que o Senhor estava falando relacionado a caminho. Eu falei, mas Senhor, o que tem a ver caminho com essa parábola? E o Senhor me fazendo ler a história, o conceito de casamento judaico, me fez entender que o caminho dos dois tipos de noivas, tanto as doidas, as loucas, quanto as prudentes e sábias, foram o mesmo. Só que existia uma diferença enorme entre as noivas que estavam indo para o mesmo lugar, que tinham às vezes até o mesmo objetivo. E essa diferença foi a segunda coisa que o Senhor me chamou a atenção. E qual é? As prudentes levaram azeite para colocar na lamparina. A segunda coisa que o Senhor me fez parar para analisar, primeiro, que eles estavam indo para o mesmo caminho, tanto as loucas quanto as prudentes. E o segundo é que essas 5 prudentes estavam preparadas. Porque não basta levar a lamparina, você tem que levar o conteúdo para manter o fogo aceso. 5 delas pensaram nisso. Próximo versículo, por favor. Mas as prudentes, gente, não só levaram o azeite que já estava na lamparina, mas elas levaram em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Assim, para a gente não alongar tanto. O esposo demorou para vir. E o que elas fizeram? Tosquenejaram. Elas dormiram. Percebam que tanto as loucas quanto as prudentes, eu repeti muitas vezes isso aqui, traçou o mesmo caminho, para o mesmo lugar. Só que as prudentes estavam preparadas, porque sabiam que o noivo podia demorar. O noivo podia tardar em aparecer. E todas elas dormiram. Porque o noivo demorou para abrir a porta. Próximo versículo, por favor. Mas quando foi à meia-noite, eu disse que a cerimônia começava perto da hora nona. Para quem sabe a hora nona, 3 horas da tarde. O relógio de lá. Meia-noite, gente! O noivo apareceu. Eu atrasei alguns minutos do meu casamento só. Minha esposa ficou daquele jeito no carro, passando igual frango naquela máquina de domingo. E quando eu cheguei, eu dei só uma olhadinha pro carro que ela estava, eu já vi que ela estava lá, falei, meu Deus, ela vai entrar com a cara desse tamanho. E realmente, ela entrando, estava um cara de volta a mim. Mas depois da cerimônia, eu cantei para ela. Caiu uma lágrima, eu faltava conseguir pegar essa lágrima. Graças a Deus por isso. E depois a gente apaziguou no meio do casamento. No meio do casamento a gente apaziguou. Mas, gente, esse noivo aqui ele abusou. Porque meia-noite ele foi abrir a
E as loucas disseram para as prudentes. Volta o versículo, por favor, só para a gente não deixar passar. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. E as loucas disseram para a prudente assim, para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando, já se apagam. Vamos recapitular? Foram para o mesmo caminho, mas as prudentes estavam preparadas porque sabiam que ia demorar. Todas elas dormiram, mas quando ouviu-se o clamor e o noivo veio ao encontro delas, todas elas se levantaram, mas as dessas, as loucas, se deram conta de que a lamparina delas estavam apagando. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para isso. E as loucas disseram para as prudentes: me dá do seu azeite, eu sei que você trouxe reserva, me dá do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Próximo versículo. Bem didático, para a gente aprender. Mas as prudentes responderam para as loucas, dizendo assim: não vou dar para vocês, porque senão vai faltar para nós. Não seja o caso que nos falte a nós, e também vai faltar para vós. Não tem como dividir. Não vai atender nem a minha lamparina nem a sua. Então eu aconselho você que você vai para quem vende azeite, compra deles e depois você retorna aqui. Versículo 10. As dessas, as loucas, prosseguindo do mar, correram e saíram e foram comprar, e tendo elas ido comprá-lo, o esposo chegou. O esposo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Fechou-se a porta. Porque essa era a tradição. Eu disse a vocês que a tradição deles é diferente da nossa. Nós mantemos as portas abertas, todos já estão dentro do local e todo mundo fica esperando a noiva chegar. Lá é diferente. O noivo prepara todo o local, prepara toda a câmara cerimonial e fica esperando de portas fechadas. E quando ele abre, enquanto isso está acontecendo a procissão dos convidados com a noiva, e a noiva tem que esperar o noivo abrir a porta. Quando é anunciado, ele abre a porta, as noivas entram. E quando entra-se as noivas, os convidados, fecha-se a porta. Estou sendo bem didático aqui. Próximo versículo. Depois disso que fechou-se a porta, chegaram, imagina que cansada, correndo, as noivas loucas, as virgens loucas, e disseram assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Melhor dizendo, olha do jeito que está aqui. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Próximo versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade eu digo que eu não conheço vocês. Sabe o que quer dizer isso? Na linguagem de hoje? Vocês são penetras. Não convidei vocês para o meu casamento, porque se eu tivesse convidado, vocês já estariam aqui dentro. Próximo versículo. Aí vem o conselho do Senhor relacionado a essa parábola. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem, irmãos, o Senhor já falou através dessa palavra. Eu não consegui entender. Mas para você que ainda não conseguiu concluir esse raciocínio, essa palavra,
Na cultura judaica, como eu já disse, o noivo era o mais importante da cerimônia. Na cultura ocidental, a noiva é mais importante. E o reino de Deus, por isso o Senhor começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Entenda, gente, de uma vez por todas. Você não é a pessoa mais importante do relacionamento entre Deus e você. Entre Jesus e você. Ele é a pessoa mais importante. Porque Ele está te esperando. Aleluia. Não é você que está esperando Jesus. É Ele que está te esperando. No reino dos céus, diferente do reino da terra, você tem que estar preparado quando o noivo te chamar. E não é o noivo que tem que estar preparado quando a noiva chegar. A pergunta que eu te faço nessa noite: você está trilhando o caminho direcionado em relação ao noivo? Você está indo para Ele? O seu foco é Ele? A sua direção é Ele? Você está preparado? É para você refletir nessa noite. Você está preparado se o noivo te chamar hoje? Porque não é você que vai chamar o noivo, é Ele que vai te chamar. Como você tem vivido a sua vida? Aí nós chegamos num culto como esse ser. Juninho, você tem que pregar a cruz. Eu estou pregando a cruz, porque o plano final da cruz é você se encontrar com o noivo. Gente, pode entrar em 10 igrejas hoje. Eu duvido que uma dessas 10 estará pregando sobre isso. Mas nós estamos aqui apenas caminhando de passagem. Mas sabe qual é o destino final? É se encontrar com o noivo. E não é você que determina quando ele vem. Quem dera fosse eu. Senhor, eu estou cansado dessa terra. Pode vir me buscar. Já vivi tudo que eu tinha para viver. Já fiz tudo que eu tinha para fazer. Agora pode vir, Senhor. Quem dera fosse eu que determinasse isso. Mas não, quem determina o momento é o noivo. E as minhas lamparinas têm que estar acesas quando ele chegar. E por um determinado momento nessa espera, nesse caminho, eu sou humano, você é humano, nós temos percalços e por muitas vezes nós vamos tosquenejar. Nós iremos dormir. E dormir simboliza muita coisa. Dormir simboliza o tardar do noivo, porque para nós aparentemente está tardando, mas ele vem no momento certo, na hora certa, mas é você que tem que esperá-lo. Não é ele que tem que esperar você. Tosquenejar significa se embaraçar com outras coisas. Paulo mesmo nos fala que aquele que se embaraça com as coisas desta vida não é apto para o próximo reino. E quantas pessoas estão se embaraçando com as coisas dessa vida, achando que vai fazer, achando que vai possuir, achando que isso, que aquilo, você pode não usufruir de nada disso. De repente o noivo pode chamar. Juninho, calma, Senhor, espera um pouquinho. Eu estou sem azeite na minha lâmpada. E se eu for correr atrás do prejuízo, se eu for correr atrás daquilo que eu devia ter feito e não fiz, entenda isso uma vez por todas, não vai dar tempo. Porque o noivo vai abrir as portas. Sabe o que é o mais curioso, Douglas? Nessa parábola? É que embora eles vivessem numa época de poligamia, os judeus
em dois grupos: aqueles que estão preparados e aqueles que não estão, aqueles que estão cochilando, mas que quando acordam do sono e ouvem a voz do noivo, num culto como esse, ele fala: ei, estou chegando, eu vou voltar, eu virei para buscar. Esses dois grupos que estão dormindo, acorda, mas esses dois grupos são um. Tem azeite para colocar nas lamparinas. Como que está a sua lamparina hoje espiritual? Como que está a luz? Como que está a sua candeia? Será que você está tosquenejando, embaraçando-se com tantas coisas, a ponto de esquecer o caminho que você traçou e quem é o seu alvo principal? Porque Ele vem buscar a noiva dele. Se você não estiver à espera preparado, você não vai entrar. Entenda de uma vez por todas que não se trata do caminho que você percorre, não se trata de ouvir o noivo chamar, mas se trata de você